Oi pessoal, voltamos com a nossa aula de organização e arquitetura de computadores. E nessa etapa da aula eu gostaria de discutir um pouco com vocês como é realizada a execução de uma instrução assembly no nosso simulador, tá? No Simler. E eu queria começar relembrando junto com vocês qual é a cara, né? Qual é o aspecto que uma instrução do Simler, ou que uma instrução em assembly qualquer, né, tem. No caso específico do Simler, pessoal, a nossa instrução em assembly, ela sempre vai ter um código de operação, um código da operação. O que significa esse código da operação? Pessoal, esse código da operação, ele diz para a CPU o que é que a CPU tem que fazer, tá? Ou seja, qual é a operação, qual é o processamento que a CPU deve realizar. Muitas vezes, esse processamento ele tem que ser feito em cima de um dado, em cima de um valor. E esse valor também, no Simler, ele faz parte da instrução e é o que a gente chama de operando. Tá? Então, olha, numa instrução do Simler, se houver um operando, né, às vezes pode ser que não exista um operando, esse operando, ele nada mais é do que o dado que vai ser processado. Ok? Então, repetindo, gente, numa instrução em assembly do Simler, eu sempre tenho um código de operação que diz o que a instrução deve fazer e muitas vezes, na maioria das vezes, eu tenho um operando, que é um dado que vai ser processado. Ok? Só para fechar essa introdução, pessoal, também é bom eu deixar claro para vocês que no Simler, cada célula de memória vai armazenar uma instrução. Tá? Então, eu tenho um conjunto código de operação e operando, ou seja, uma instrução para cada célula de memória do Simler. Ok, gente? Bom, agora, pessoal, vamos discutir como é que a instrução é executada, hein? O que a CPU tem que fazer para executar uma instrução do Simler. Gente, são duas etapas que devem ser executadas para que a instrução possa realmente ser feita. São duas etapas. Essas etapas, elas são a fase de busca, onde o que acontece? A CPU ela vai até a memória e ela busca a instrução que ela quer executar. Tá? Por isso, fase de busca. A CPU vai até a memória e busca a instrução que ela quer executar. Essa fase de busca ela termina quando a CPU traz para dentro dela a instrução que ela capturou na memória. Após essa busca, começa então a fase de execução da instrução. Vai pelo nome, pessoal. O que significa a fase de execução? Bom, se a instrução já está no interior da CPU, então, olha, fase de execução significa que a CPU vai executar de fato o que a instrução está pedindo. Tá? Então, fase de busca. A CPU busca na memória a instrução que ela tem que executar. Fase de execução, a CPU executa de fato a instrução que ela buscou na memória. E como é a fase de busca, hein? Vocês estão vendo nesse slide a descrição em detalhes de como é a fase de busca, mas eu quero mostrar isso para vocês no slide seguinte, onde eu fiz um desenho que mostra esse esquema. Ok? Só para a gente já deixar claro, pessoal, a fase de busca na execução de uma instrução assembly, ela é sempre a mesma. Essa fase de busca, ela nunca vai mudar, tá certo? Bom, mas como que ela é feita, pessoal? Ela tem, gente, 3 fases. Na primeira fase, aliás, vamos falar de uma outra forma, na primeira parte da fase de busca, o que acontece? O conteúdo do registrador IP, que é um endereço, né, é colocado pela CPU no REM da memória. O que é REM mesmo, pessoal? Registrador de endereços da memória. Tá? REM significa registrador de endereços da memória. Ok? Bom, a CPU colocou o endereço que estava no IP nesse REM. Por que ela colocou esse endereço? Porque ela está dizendo para a memória que ela quer o conteúdo desse endereço. Tá? Simples assim. E na sequência, o que a memória faz?
Bom, a memória sabe que a CPU ela quer um dado que está nesse endereço. Então a memória vai até esse endereço, pega o dado e guarda esse dado no RDM, ou registrador de dados da memória. Tá? Então, na segunda fase, a memória ela olha no REM, vê o endereço de interesse da CPU, pega o dado desse endereço e coloca no RDM, registrador de dados da memória. Tá? Essa é a segunda parte da fase de busca. Na terceira parte da fase de busca, uma vez que a CPU saiba que o dado já está disponível para ela no RDM, ela vai até o RDM, tá certo? Essa é a parte 3 da fase de busca, e traz esse dado para dentro do decodificador de instruções. E nesse decodificador de instruções, a CPU, pelo próprio nome, decodifica essa instrução e descobre o que ela tem que fazer. Tá? Então a fase de busca, em síntese, o que é? A CPU coloca o valor que está no registrador IP, que é um endereço, no REM, né, registrador de endereço da memória. A memória disponibiliza o dado no registrador RDM, registrador de dados da memória, e finalmente a CPU captura esse dado e leva para o decodificador de instruções, onde ela descobre o que é que tem que ser feito. Tá? Então isso é a fase de busca. E na fase de execução, pessoal? Bom, depois que a CPU decodifica a instrução, então, claro, ela vai poder executar. Ok? E essa execução, gente, ela pode envolver o processamento de algum dado. Se for este o caso, esse processamento ele vai ser feito na ULA. Então, por exemplo, se for uma operação AND, OR, NOT, uma soma, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão, todas essas operações vão ser executadas na ULA, não é? Na unidade lógica e aritmética da CPU. Tá certo? Essa execução ela também pode necessitar, não explicitamente da ULA, mas ela pode, por exemplo, necessitar de outros acessos à memória. Tá? Então, nesse caso, de repente, a execução da instrução significa pega um dado que está num registrador e leva esse dado para a memória. Ou o contrário, pega um dado que está na memória e traz para dentro de um registrador. No caso, um registrador AX. Só para ilustrar, pessoal, as diferenças que a gente pode ter na fase de execução, eu fiz aqui dois exemplos. Olha, vamos imaginar primeiro esse exemplo, ó, ADD-BX. Lembrando o que essa instrução faz. ADD-BX significa pega o conteúdo de AX, soma com o conteúdo de BX e o resultado você guarda de novo em AX. Ok? Então, olha, nesse caso, para essa instrução ser executada, ADD-BX, o que acontece? A CPU ela tem que passar o conteúdo de AX e o conteúdo de BX para a ULA. Tá? E dentro da ULA é feita a soma. Aí, olha, o resultado dessa soma, na sequência, ele é devolvido para o registrador AX. E assim o AX vai ter o resultado da soma do valor que ele tinha antes com BX. Tá ok? Então, esse é o exemplo da fase de execução da instrução ADD-BX. Tá? Um outro exemplo, por exemplo, né, seria store@2. Store@2 significa pega o conteúdo de AX, não é? E guarda no endereço 2 da memória RAM, tá? Da memória do simulador. Então, olha, nesse caso, a unidade de controle vai transferir para o REM da memória o endereço de onde o dado deve ser guardado. Na sequência, a CPU vai pegar o conteúdo de AX e colocar esse valor no RDM. Bom, se a memória já sabe onde ela tem que guardar o dado, se a memória já sabe qual é o dado a ser gravado,
Então, olha, na última parte da execução da instrução, ela pega o dado que está em RDM e guarda no endereço indicado pelo REM. E aí acabou. Tá? Então, olha, chama a atenção para que vocês percebam que, como eu falei agora há pouco, não há diferença na fase de busca de uma instrução para outra. A fase de busca ela sempre vai ser a mesma, no caso do Assembler. Tá? A fase de execução, por sua vez, ela vai mudar de acordo com a instrução. Então, vocês viram agora há pouco como é a execução de uma instrução do tipo addbx, e eu acabei de mostrar para vocês como é a execução de uma instrução do tipo store@2. Tá? Então notem que a fase de execução é diferente, tá, ok? Somente a fase de busca é que vai ser a mesma. Correto, pessoal? Então era isso que eu queria falar para vocês. Tá? Já já eu volto com o resto da nossa aula. Tá? Até já!